É um prazer, né, estar aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de falar para a igreja, né? Falar à igreja. Desde já, como igreja, nós agradecemos a presença de cada um de vocês aqui. Se tem alguém que está pela primeira vez também, seja bem-vindo em nome de Jesus. Querido, para a gente não demorar, né, eu queria que você abrisse a sua, ou se você está com um boletim aí, né, Mateus capítulo 16, versículo 15. A versão que eu coloquei aí foi desse versículo título, foi a versão da Mensagem. A versão da Mensagem é como uma versão como se fosse nos dias de hoje, né? E tem outras que são mais tradicionais um pouco. Mas essa diz assim: ele insistiu, e vocês, quem acham que eu sou? Você pode ler comigo? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e já. Ele insistiu, e vocês, quem acham que eu sou? Né? É engraçado, eu achei legal essa versão, porque quando alguém fala alguma coisa pra gente, ele diz assim: você tá achando que eu sou o quê? Né? Não é assim que a gente faz, né? Não, você não sei o quê, você e aponta o dedo, você acha que eu sou o quê, hein? Você acha que você está falando com quem? Né? Vai lá, tia Júlia, como é que a senhora fala? Com quem que você acha que você está falando? Olha aí. Tá vendo? A autoridade aí, ó. Com que você acha que você está falando? Quem você acha que eu sou? E Jesus pergunta para os discípulos, claro que não com raiva, mas ele estava fazendo uma pergunta retórica para ter uma resposta, para saber um feedback, praticamente que nível espiritual os discípulos estavam. E numa outra versão diz assim: e Jesus lhes perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Quem vós dizeis que eu sou? Essa semana na verdade, quando eu soube, né, que eu ia estar trazendo a palavra, que toda a angústia começa quando o pastor diz assim: tal dia é você, né? Ela começa quando a gente vai pregar, não. Começa quando a gente já sabe a data, né? Aí o coração já começa a bater mais acelerado, né? Aí a gente já fica pensando: meu Deus do céu, e aí, Senhor? O que eu vou falar? E tem tanta coisa que a gente quer falar, mas não adianta só falar tudo que a gente sabe, tem que saber falar. E aí eu fico pensando, eu penso em tanta coisa, e leio, e vou atrás. E aí um dia não, essa semana, que os últimos dias eu tenho estado só em casa, então eu tenho bastante tempo para pensar, né? A quem está me escutando pela internet, lá no Brasil, sabe do que eu estou falando, né? Volta logo. E aí tem bastante tempo para escutar Jesus, porque não tem menino na casa, né? Não tem ninguém. Né? Você entra no quarto, está aquele silêncio, né? Só escuta o barulho do piso se ajustando assim na madeira. E aí eu estava lá um dia: e agora, Jesus, o que é que eu falo? E veio aquela pergunta no meu coração: Jonas, quem você acha que eu sou? Né? Quem você acha que eu sou? E essa pergunta veio no meu coração decorrente ao que eu vim ouvindo e vendo durante alguns dias. Porque, querido, nós estamos vivendo numa época, num tempo, em que tudo pode ser aceito, menos Jesus. Pensa num rapaz problemático quando se fala no nome dele. É esse tal de Jesus. Antes dizia assim: você quer acabar uma amizade, você fala de política e futebol. Hoje já não é mais isso. Você quer acabar uma amizade, você fala de Jesus. Você fala de Jesus e pior, você não fala só de Jesus, você fala o que Jesus acredita. Você cria um redemoinho no meio onde você está. Você comenta no nome de Jesus, tudo vira
um desastre. Experimenta falar o nome de Jesus dentro de uma escola para você ver o que acontece. Experimenta falar o nome de Jesus dentro de uma empresa grande, uma multicorporação, para você ver o que acontece. O nomezinho hoje para dar dor de cabeça é esse nome de Jesus. Incomoda. Incomoda muita gente. Lembra aquela musiquinha? Um elefante incomoda muita gente. Você fala um Jesus incomoda muita gente. 2 Jesus incomoda muito mais. 3 incomoda muito, muito, muito mais. E assim por diante. Mas lê a introdução aqui comigo. Diz assim: creio que estamos aqui diante de uma das maiores perguntas de todos os tempos. Todos sabem quem é ou quem foi Jesus. Alguns a fundo, outros o suficiente para acreditar, outros o suficiente para respeitá-lo, outros o suficiente para segui-lo, outros o suficiente para serem discípulos, mas poucos são os que realmente conseguem reclinar a cabeça em seu peito e ver quem realmente é este. O mundo vive hoje um dilema, e porque Jesus agrada a alguns, mas incomoda muitos, incomoda muito mais a tantos. Hoje praticamente pode-se tolerar tudo, menos a este que chamam de Jesus. Hoje se tolera tudo, querido, menos o nome de Jesus. E Deus botou essa palavra no meu coração. Deus botou essa palavra no meu coração porque essa semana eu fui bombardeado com várias coisas durante essas últimas semanas. E uma delas foi o ateísmo. Muita gente, pasma, muita gente acredita em tudo, querido. Muita gente acredita em tanta coisa. O que você criar hoje no mundo e você disser que é uma crença, que é uma religião, é cabível, é razoável, tem sentido, faz razão, você tem certeza, isso a gente acredita, é escrito livros sobre aquilo. Mas quando você coloca o nome de Jesus no meio, você diz assim: eu acredito em Jesus, vira tudo de cabeça para baixo. Vira tudo do avesso, começa uma confusão, porque é mais fácil acreditar que o mundo nasceu de uma bactéria que explodiu e saiu ali criando tudo e todos, do que dizer que tem um homem, que tem um Deus que resolveu criar tudo desde o princípio. E que ele já existia, e que ele sempre existiu, e que ele tem um filho, e que esse filho veio, deixou de ser Deus, se tornou homem. Não entra na cabeça de ninguém. É muito difícil de acreditar em algo disso, algo como isso. Mas o primeiro ponto que eu botei aqui diz assim: este rejeitado e desprezado. Se eu te perguntar hoje, quem é Jesus? O que você pode me dizer? Vamos lá fazer um rodízio aqui. Quem é Jesus? Senhor. Senhor e Salvador. O que mais? Ele é tudo. Filho de Deus. Maravilhoso, conselheiro. Vai lá, Caio, canta a música aí. Né? Tanta coisa. A gente podia pegar a Bíblia toda do começo ao fim e sair dizendo aqui quem é Jesus. Quem é esse que chamam de Jesus? Mateus 16:15. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem quem eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Isaías 53:2. Porque foi subido como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto,
era desprezado e dele não fizemos caso. Tá aí, você quer saber quem é Jesus? Ele não era bonito. Você diz assim, que absurdo. Aonde que Jesus não era bonito? Eu cresci minha vida, Jonas, vendo Jesus, aqueles cabelos lisos, aqueles olhos azuis, aquele lábio parecia assim que tinha acabado de chupar um pirulito de cereja, vermelhinho. Ele virava assim, no filme, o cabelo dele parecia propaganda de shampoo. Era sedoso. Querido, a Bíblia diz aqui que nele não havia formosura. Nele não havia beleza. Para que nós o adorássemos, para que nós o contemplássemos. Ele era um homem simples. Um homem normal. E por que um homem normal cria tanta confusão? Entre aspas. Por que um homem normal incomoda tanta gente? Isaías 53, 2. Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Leia de novo comigo o versículo. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olha aqui. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Olha para o irmão que está do teu lado. Alguma coisa nele te agrada? Alguma coisa, pelo menos, o cabelo, né? O perfume, a barba feita, seja assim, a pele limpa. Mas a Bíblia diz aqui que ele era um homem de dores e que sabia o que é padecer. E como pode esse que chamam de Jesus, que não tem beleza, que não tem formosura, que sabe o que é padecer, como pode um homem ter ao mesmo tempo tanto poder? Olha o ponto 2. Este que tem tanto poder. Mateus 8, 25. Mas os discípulos foram acordá-lo dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse feio? Quem é esse homem sem graça? Quem é esse homem todo machucado? Porque Jesus era um homem normal, querido. Eu não sei se você leu a sua Bíblia, mas o pai dele era carpinteiro. Era um homem de trabalho braçal. E Jesus saiu de casa só com os 30 anos. Você acha que ele ficou até os 30 anos no TikTok? Ou jogando videogame? Na casa do pai dele? Não! Ele com certeza trabalhou, ajudou o pai. Trabalho braçal. Naquela época, principalmente, não tinha tecnologia. Querido. O negócio era bruto, o negócio era rústico. Então, quando a pessoa dizia assim, eu sou homem, era homem, não é igual no dia de hoje, não. Que diz assim, eu sou homem, e você olha com o olho meio baixo, duvidando, para ver se tem certeza. Quando ele dizia era homem. A mão grossa, calejada, forte, com força. Igual o Sidney, assim. Aí, Sidney. Né? Jesus era esse. E eu dizia assim, quem é esse? Quando eles foram prender Jesus, eles tiveram que perguntar quem é Jesus. E Judas disse assim, olha, aquele que eu beijar
esse é Jesus. Vocês podem prender. Por quê? Porque não havia diferença entre ele e os seus discípulos. A diferença era quando ele abria a boca. Mas ele, no meio dos discípulos, era um homem comum. E os discípulos, por isso que eles se admiraram. Ele dizia assim: quem é esse cara? Quem é esse cara que está dormindo no meio da tempestade e ele simplesmente acorda e para o vento e para o mar? Não dá para entender um negócio desse? Lucas 7,48. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Aleluia. Como se não bastasse só parar o vento e o mar, porque isso é muito pouco, né? Qualquer um faz, né? Coisa besta, parar o vento e o mar, bah! Qualquer um pode fazer. Vamos fazer o seguinte: vou perdoar pecado. Aleluia. Quem é esse que perdoa até pecados? Aleluia. E eles olhavam para aquele homem, provavelmente com a semelhança bruta, rústica, e dizia: agora foi para acabar. Eu imagino o discípulo pensando assim: quem é você? Que a gente anda todo dia do seu lado, dorme contigo e todo dia consegue ter uma surpresa. Aleluia. Imagina você andar com uma pessoa todo dia, dormir com ela, acordar, andar com ela o dia todo, e no outro dia você olhar e dizer assim: uau, eu não te conheço. Faz 1 ano que eu ando contigo e todo dia eu sou surpreendido. Não consegui descobrir quem você é ainda. Assim eram os discípulos, querido. João 11:43. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Aleluia. Querido, parar o vento, acalmar o mar, simples demais. Agora ele perdoou o pecado. Qualquer um faz isso. Agora ele diz: então, deixa eu fazer o seguinte, vou começar a ressuscitar morto agora. Lázaro, vem para fora. Acho que Pedro olha assim e diz: agora é para acabar de vez. Agora que eu não sei mesmo quem que tu é. Para vento, acalma mar, perdoa pecado, e não se dá por satisfeito, levanta morto. Quem é tu, Jesus de Nazaré? Quem é tu, Galileu? Quem és tu, Jesus? Quem és tu, Jesus? João 11:47. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Em outras versões diz: mas tomarão a nação inteira. Olha só, o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Ou seja, não há nada que a gente possa fazer contra ele. Ou não há nada que a gente possa fazer maior do que ele faz. Em outras palavras, eles estavam querendo dizer assim: não tem como competir com ele. Entende uma coisa? Para Jesus não há competição. Não tem competição para Jesus. Não tem competição para Jesus.
o que você tentar pensar, o que você quiser pensar, inventar, não tem competição com Jesus Cristo. Ele sempre ganha. Aleluia. E eles estavam preocupados. E ele dizia assim: se o deixarmos assim, todos vão crer nele. Se o deixarmos assim, todos vão crer nele. E eu te pergunto, qual é a intenção hoje de o povo ou de o diabo querer tanto calar a igreja de Jesus? E aqui está a resposta: vamos calar a boca dos crentes. Vamos fazer eles pararem de falar em Jesus. Por quê? Porque se nós o deixarmos assim, todos vão começar a crer em Jesus. Amém. Vamos parar a igreja, vamos calar a boca da igreja. Vamos fazer eles pararem de falar na Bíblia. Vamos fazer eles pararem de falar em Jesus. Vamos proibir. Por quê? Porque se continuar assim, daqui a pouco todo mundo está acreditando em Jesus. E Jesus não dá dinheiro. Jesus não dá lucro. Jesus não é um negócio legal de se falar. Não é um negócio lucrativo. Não está na moda, querido. Jesus não é zen. Não é? Jesus não é zen. Jesus não é um negócio que chama atenção. Olha que nome, Jesus. Ô coisa, né? Tem outro nome mais interessante? Não é como o nome soa, querido. É o que tem por trás dele, é o poder que há no nome de Jesus. Ponto 3. Este que incomoda o mundo. Quem é este que chamam de Jesus? Seria Jesus o Salvador ou o atormentador dessa geração? Deixo para você a pergunta. Salvador. Mas para alguns, ele é o atormentador. Para muitos, né? Eu não botei um versículo aqui, mas você lembra quando Jesus se dirigiu a Gadara? E lá a Bíblia diz que um endemoniado, quando avistou ele de longe, saiu correndo em direção a Jesus e chegando-se, prostrou-se diante dele o endemoniado. E o endemoniado diz assim: o que fazes tu aqui? Por acaso já vieste nos atormentar? Olha só, querido. Jesus não foi até o endemoniado, não. O endemoniado foi até Jesus. E chegou lá, se prostrou diante dele e disse assim: o que você está fazendo aqui? Por acaso você já veio atormentar a gente? Esse não é um demônio que atormenta os outros? Geralmente, até onde eu sei, é o diabo que atormenta. Mas nesse caso aqui, Jesus que está atormentando o capeta. Por acaso já vieste nos atormentar? E ele, sabendo que Jesus ia mandar ele embora, ele disse assim: não nos mande para fora desse país, ou para fora dessa região. Mande que a gente entre nos porcos. E aí você sabe a história. E Jesus expulsa ele, e ele vai aos porcos, e os porcos se lançam penhasco abaixo, e aí começa mais uma confusão naquela cidade, porque Jesus estava expulsando demônios e matou os porcos, supostamente. E aí, Jesus é esse tipo de pessoa, esse é Jesus, querido. Aonde ele chega, que o inferno reina, ele atormenta. Arruma confusão. Ele arruma confusão com o diabo, porque o diabo não suporta. Aonde Jesus está, o diabo não pode estar. Quando você chega num lugar que é opresso, e você chega naquele lugar e você entra ali com Jesus, é a mesma coisa que acontece, querido.
Os demônios dizem assim: chegou o atormentador. Chegou o atormentador. Chegou aquele que veio nos atormentar. Chegou aquele que veio atormentar essa geração. E o nome dele é Jesus. E você diz assim: atormentar essa geração? Sim, atormentar essa geração, porque o mundo jaz do maligno. E o mundo segue a passos largos em direção ao inferno. E o mundo segue a passos largos, fazendo leis, fazendo coisas, inventando pretexto para fazer o que é mal, para seguir os passos do diabo, entregando os nossos filhos na mão do diabo. Mas aí chega Jesus naquele lugar, querido, e ele começa a atormentar. Ele começa a incomodar. Sabe, se você chega num lugar que não tem Jesus, se preocupe se você não estiver incomodando. Ou eu vou fazer de uma outra maneira que você entende. Se você chegar num lugar que não tem Jesus e você for tratado igualmente como quem não tem Jesus, se incomode, porque alguma coisa está errada. Aonde não tem Jesus, quando nós entramos, nós incomodamos. E muito. E muito. E muito. Aonde não tem Jesus, quando você entra, você incomoda. Sabe por quê? Porque entra a luz. Sabe por quê? Porque diz assim: bati a hora, vou tomar café, né? Daqui 1 hora eu volto para trabalhar. E você incomoda porque, em nome de Jesus, você é aquele que diz assim: não, vamos trabalhar. A gente era para ter tomado café em casa, né? Vou mentir para o meu patrão. Você diz assim: não, vou mentir não. Vou falar a verdade. Esconde isso daqui. Não, não vou esconder não. Vamos mostrar e ver o que ele vai falar. É tudo ao contrário, querido. Quando a gente crê, quando a gente sabe quem é Jesus, a gente quer ser parecido com Jesus, a gente entra nesse tipo de ambiente, a gente incomoda. Se você não incomoda, se preocupe. Mateus 27, 17. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhes perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E, estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com este justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Jesus incomodava porque ele não pecava. Jesus incomoda porque ele não peca. Quando você não peca, você incomoda muita gente. Quando você escolhe fazer o que é certo, você incomoda muita gente. Você incomoda demais. Você não faz ideia, querido. Você não faz ideia do quão chato você é no seu trabalho. Você é chato demais no teu trabalho. Você é chato demais no meio da tua família, quando que não tem Jesus. Você incomoda demais. Porque você sabe quem é Jesus. 1 Pedro 2,22. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga realmente. Esse é aquele que chamam de Jesus.
João 17,14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Amém. Você não é desse mundo, querido. Amém. Diga para o seu irmão, você não é desse mundo. Para não usar o nome do pastor, diga assim, você é um extraterrestre. Você é de outro universo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O nome do meu pai, que faleceu, era Erivelto Braga. E ele deu o meu nome de Jonas Braga. E aonde eu vou no Brasil, o pessoal diz assim, você é filho do Erivelto, né? E Não tem como negar. naturalmente não tem como negar. E todos conhecem o meu pai, e todos que conheciam o meu pai, me conhecem também. Assim é Jesus, querido. Quando nós deixamos ser adotados por Jesus, e nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem é Deus, nós nos tornamos semelhantes a Deus. Nós nos tornamos semelhantes a Jesus. E aonde nós vamos, as pessoas começam a dizer, você É cristão. é filho de Jesus, né? Você é filho de Deus, né? Você é irmão de Jesus. Por quê? Porque você parece com ele. Aí você já diz assim, então não sou bonito. Não é isso. Não é isso, não entende errado. Lembra quando Jesus estava sendo crucificado, e a empregada chegou com Pedro e disse assim, tu és um deles. E Pedro negou e disse, não sou. E aí veio outro e disse, tu és um deles. E ele disse, de maneira nenhuma. E aí veio outro e disse assim, tu és um deles, porque o teu falar e o teu andar, o teu jeito te denuncia. Bem assim. Deixa eu te falar uma coisa forte. A igreja hoje não sabe quem é Jesus. Muitos na igreja hoje não sabem quem é Jesus. Perderam a sua identidade em Cristo Jesus. E por isso eles seguem tantas coisas e tantos outros, e menos a palavra de Deus, porque eles não sabem quem é o seu Pai. Eles não sabem quem é Jesus. Eles sabem o nome, eles sabem quem foi, eles sabem a história, o suficiente para respeitá-lo, mas não o suficiente para serem discípulos. Não o suficiente para serem filhos de Deus, irmãos de Cristo. Você já viu alguma família que tem aquele filho adotado, e o filho adotado parece que é mais apegado com o pai e com a mãe do que os filhos de sangue do pai e da mãe? Ele é mais parecido com os pais do que os próprios filhos que nasceram do ventre da mãe. Ele fala mais igual ao pai dele do que o próprio filho que nasceu dali da própria mãe. Você já viu algum caso desse? Eu já vi. Na minha casa. E você se pergunta, é adotado mesmo um cidadão desse? Você tem certeza? E você olha e até os trejeitos do rosto, querido, ele é parecido. Você diz assim, não pode ser adotado. Não pode ser adotado. Se parece demais. Sabe por quê? Porque aquele filho,
decidiu aceitar e reconhecer quem é o seu pai. E ele botou na cabeça dele que aquele ali é o pai dele, é a mãe dele, e acabou-se, e ele é daquela família, e ninguém vai tirar isso dele. Mas tem muitos aí, querido, que nasceram da fé, e hoje não sabem quem são. Não sabem quem é Jesus. Quem é Jesus? É o Filho de Deus, foi um profeta, escolhido do Senhor. Muito bom. Mas vem cá, deixa eu te fazer outra pergunta. Me diz aí realmente quem é Jesus. Jesus veio 400 anos depois do livro de Malaquias e tal, e começa a falar um monte de coisa, e ele era isso e que era aquilo, e aí você diz, mas deixa eu te fazer outra pergunta. Me diz aí, realmente, quem é Jesus? E aí não sabe mais o que dizer. Porque Jesus não se diz quem é. Jesus se mostra. Amém. Amém. Paz. Não adianta você falar para o mundo quem é Jesus, se você realmente não mostrar quem é Jesus. Só dizer, Jesus é esse, Jesus é isto, Jesus é aquilo, não muda a vida de ninguém. A partir do momento que a igreja decide mostrar quem é Jesus, aí sim as vidas começam a ser transformadas. Amém. Aí sim as vidas começam a ser mudadas. Porque Jesus para de ser teoria Aleluia. e vira realidade. Amém. É isso que nós temos que aprender. É tirar Jesus da teoria e trazer Jesus para a realidade. Aleluia. E não é através de palavras, é através de obras. É através de obras. Através de obras que incomodem o mundo, que incomodem aqueles que estão perto da gente. Aqueles que incomodam, aqueles que ficam incomodados quando você chega assim, meu Deus do céu, lá vem o careta. Por quê? É porque ele não fala palavrão. Ele não conta piada suja. A gente fala as coisas, ele não fica rindo. Ele não rouba, ele não mente, ele não mata. Ele não se prostitui. Faz nada de errado, é o santo. Cara chato. Chama outro. Mas incomoda, querido. Incomoda que faz bem. Incomoda que faz bem. Aleluia. Esse é o nosso trabalho como igreja. O ponto 4. Ele é Jesus, o Cristo. Aqui, ó. Chegamos aonde você falou naquela hora. Quem é Jesus? Ele é o Cristo. João 1, de 29 a 30. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, há tantas religiões hoje aí fora. E, pasmem, algumas totalmente contrárias ao Evangelho, totalmente contrária à palavra de Deus. Algumas dizem que Jesus foi um profeta e nada mais, viveu uma vida comum. Outras dizem que Jesus era um homem importante, realmente, que Deus o usou para fazer seus milagres, mas que ele não era Deus, como nós dissemos que ele é. Eu ouvi um homem essa semana dizendo que Jesus era um profeta, mas ele não era Deus, porque ele disse que quando ele fosse, ele iria enviar o Consolador,
depois dele. E esse homem disse assim, e o que ele falou, olha como o diabo é astuto, para você entender, não durma. E como Jesus falou, se cumpriu, porque afinal, Jesus era um profeta usado por Deus. Anos depois, Jesus enviou o Consolador a este mundo, e hoje nós o seguimos, porque ele é a palavra de Deus. Por isso veio Muhammad, o Consolador. Querido, fique esperto, querido. Não durma no ponto, querido. Leia a palavra. Leia a palavra de Deus, querido. Você pensa que você conhece a palavra de Deus, querido. O diabo não conhece, não. O diabo mastiga isso daqui. Você pensa que ele usou coisa da cabeça dele para tentar Jesus no deserto? Ele usou a própria palavra. Mas ali ele não estava falando, não era com Jonas, não. Porque eu já teria morrido de fome faz dias atrás. Né? Mas ele estava falando com Jesus. Aleluia. E assim é o diabo hoje, astuto. E ele vem sorrasteiramente porque ele diz assim, esse povo não sabe quem é Jesus. Se você não sabe quem é Jesus, fica mais fácil de te enganar. Fica mais fácil de te convencer. Se você realmente não sabe quem é Jesus, você se torna uma presa fácil de ser convencido. E aí você que pensa que uma hora é convertido, você passa a ser reconvertido novamente. E aí o mundo começa a entrar. Você começa a adquirir uma identidade mundana, porque a sua identidade em Cristo Jesus está apagada, ou está rasurada. E aí o diabo começa a fomentar uma nova identidade na sua cabeça. João 1,10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 16:16. Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. Você é o Filho do Deus vivo. Você é Cristo, o Messias. Quem é esse que chamam de Jesus? 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que deve ser dado em tempos oportunos. Quando é um tempo oportuno para se falar de Jesus? Agora, já. Quando? Agora, já. Agora, já. Todo tempo, toda hora. Há tempo e fora de tempo. É tempo de falar de Jesus. É tempo de falar de Jesus. É tempo de falar de Jesus. Se você quer incomodar, aproveita o mês de junho para falar de Jesus. Porque o nome desse homem, nesse mês de junho, está incomodando que você não faz ideia.
Se você tem um pouquinho de sabedoria a nível de 20%, você está entendendo o que eu estou falando. Nesse mês de junho, esse nome Jesus está fazendo arruaça aí fora. Está incomodando com força. Porque esse nome vai contra tudo que está sendo falado esse mês. Esse nome vai contra tudo e todos que está sendo falado durante esse mês de junho. Você quer incomodar? Fala nesse nome. Jesus. Esse mês tem gente que já está sendo preso. No Canadá, no norte dos Estados Unidos, por falar nesse nome. Jesus. Por quê? Porque o mundo já não consegue ouvir o nome de Jesus. O mundo já não consegue ouvir o nome de Cristo. O mundo não consegue mais ouvir falar nesse nome. Dói os tímpanos do ouvido, dá comichão nos ouvidos, incomoda. É como se tivesse entrado um mosquito dentro do seu ouvido e você não consegue tirar. Gera incômodo, dá um desconforto falar nesse nome, Jesus. É mais fácil falar qualquer outro nome, mas não esse. Você não pode falar outro nome menos esse. Não posso. Aleluia. Não posso. Aleluia. Não posso. Porque a Bíblia diz que esse é o nome a quem foi dado todo o poder e toda a autoridade debaixo dos céus e na terra, e não há outro nome a quem devemos dar glória, louvor e adoração, que não seja o nome de Jesus. Aleluia. E para a gente chegar à conclusão, Apocalipse 5, de 6 a 9. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quem você acha que eles estão falando aqui, querido? De quem você acha que está sendo falado aqui? De Jesus. De Jesus. E eu te pergunto, você sabe quem é Jesus? No dia que você descobrir quem é Jesus, quando a igreja realmente começar a chegar a uma dimensão de entender 100% quem é Jesus, não vai ter competição para a igreja de Cristo na terra. Glória a Deus. Você sabe por que os cristãos morriam nas arenas, comidos por leões? Você sabe por que eles passavam pelo sacrifício de serem mutilados, cerrados ao meio, crucificados de cabeça para baixo, e não negavam a sua fé? Porque eles sabiam quem era Jesus. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram.
Em outras palavras, bem-aventurados aqueles que não viram, mas que entendem a dimensão e a plenitude de quem é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem é Jesus, querido? Eu quero que você saia daqui hoje com essa pergunta na tua cabeça. Quem é Jesus? Eu realmente o conheço? Eu realmente sei quem Ele é? Se a gente sabe realmente quem é Jesus, a gente vai começar a andar como Jesus andou. Aleluia. Diga para o teu irmão assim: dura é essa palavra. Dura essa palavra. Dura é esta palavra. Não se preocupe, querido. Eu já sou famoso por essas coisas já. Já estou acostumado. Mas sabe por quê? Porque quando a gente entende quem é Jesus, a gente não abre mão do que a gente é. Amém. Quando a gente sabe quem é Jesus, a gente não troca Ele por nada nesse mundo. Aleluia. Quando a gente entende quem é Jesus, nada mais vale nesse mundo. Nada vale mais do que o nome de Jesus. Nada vale mais do que Jesus na nossa vida. Nada vale mais do que Jesus na tua vida. O teu brincar não vale mais. A tua cidadania perde o valor. A tua casa para de valer alguma coisa. O teu carro perde o sentido. A tua conta bancária não te dá mais gosto nenhum. Porque quando você entende realmente quem é Jesus, só faz sentido tudo. Se Jesus estiver no meio, nada mais presta se Jesus não estiver no meio. Glória a Deus. Isso mesmo. Aleluia. Aleluia. Tem um versículo em Apocalipse 1:12, e eu marquei esse versículo e botei assim debaixo: a verdadeira identidade de Jesus. Porque até então, Jesus foi conhecido como carpinteiro, como homem, como Galileu. Jesus de Nazaré foi conhecido como filho de Maria, como filho de José, foi visto subir aos céus, e aquele foi só Jesus. Mas, pasme, Jesus tem uma identidade. E a identidade verdadeira de Jesus não é nada do que foi visto aqui na terra. Você quer ver qual é a verdadeira identidade de Jesus, querido? Sabe aquela pessoa que você vê ela todo domingo arrumada aqui na igreja, mas você não vê ela quando ela acorda de manhã. Quando ela acorda de manhã, aquela é a verdadeira identidade dela. Ali é a pessoa de verdade. Quando ela acorda de manhã. Você está vendo a irmã aqui toda arrumadinha, o irmão todo cheirosinho. Mas no dia que ele acorda de manhã, ali é a verdadeira identidade daquela pessoa. Jesus tem a verdadeira identidade dele, querido. E aqueles que creem até o final serão os que vão ver a verdadeira identidade de Cristo. Olha aí o versículo 12 de Apocalipse 1:12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes, talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto.
Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Olha aqui. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Essa é a verdadeira identidade de Jesus. Essa é a verdadeira identidade de Jesus. Não é o Jesus do quadro, querido. Quando pergunto quem é Jesus, quem é esse que chamam de Jesus, a gente não aponta para o quadro que está na parede. Aquele Jesus que parece que está uma semana de dieta, só na água, comendo o que não gosta. Não é aquele Jesus demente, não, querido. O meu Jesus, a verdadeira identidade dele, diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Por quê? Porque quando ele olha, ele queima não só a alma, mas ele queima o espírito. Ele queima lá dentro. Não tem como ele não te olhar e você não ser queimado por dentro. Não tem como ele te olhar e você encarar ele, porque o seu rosto é como o sol da manhã, é como o sol em toda a sua força. O seu resplendor te ofusca. Aleluia. Os seus pés não têm comparação, ninguém pode andar como ele. Porque dele o pé é de bronze como polido, imaculado. Essa é a verdadeira identidade de Jesus. Esse é o verdadeiro Jesus. Tinha uma música que a gente cantava bem antiga. Eu acho que a maioria de vocês não conhece. Dizia assim: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura e semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Glória a Deus. Amém? Diz assim: quando eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Aí a outra parte eu não lembro, porque a música é muito antiga, não era muito pequena. Mas eu consegui gravar essa parte e o refrão, que é o mais importante. Né? Que diz assim: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Esse é o Cristo que eu conheço. Esse é o Cristo que eu creio. Querido. Amém. Amém. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim para ele: quem você acha que é Jesus? Quem você acha que é Jesus? Cordeiro Santo de Deus. Hein? Quem você acha que é Jesus? É a vida. Eu sei quem é Jesus. Eu conheço o meu Jesus. A igreja precisa conhecer Jesus. A igreja precisa saber quem Jesus é de verdade. A igreja precisa saber quem Jesus representa. A igreja precisa saber do que Jesus é capaz. Amém. A igreja precisa saber quem Jesus é, além da história, além da Bíblia. A Bíblia é uma bênção, querido. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas se teu Jesus está só aqui, não serve de nada. Se o teu Jesus não sair daqui para cá, de nada vai adiantar. Se o nosso Jesus não sair da letra e virar realidade, de nada vai adiantar. Se o meu Jesus não sair daqui da letra e virar realidade, a minha família não vai se converter. Se o meu Jesus não sair da letra e virar realidade,
o meu filho não volta para Jesus, se o meu Jesus não sair da letra e virar realidade, o meu irmão vai, a minha irmã vai para o inferno. Se o meu Jesus não sair da letra e virar realidade, o meu pai e a minha mãe não serão salvos. É simples assim. É simples assim. Fecha teus olhos nesse momento. Eu quero que você comece a orar. Eu quero que você comece a falar com Deus. Eu quero que você comece a dizer para Ele: Senhor, eu quero te conhecer, Deus. Eu sei que você pode até achar isso uma blasfêmia e dizer: eu já sou filho de Deus. Mas diz assim: eu quero ter a minha identidade, eu quero ter a minha identidade renovada. Eu quero olhar para a minha identidade e ver lá o nome do meu pai, Deus, o nome do meu irmão, Jesus. E eu quero conseguir ver o meu nome ali também. Eu quero ter certeza de quem eu sou. Nós queremos ter certeza. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, que tu renove, Deus, a identidade da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos falar, Senhor, aos outros, Pai. E quando nós falarmos de Ti, Senhor, nós não vamos somente falar de teoria, Pai, de letra, Senhor, do que ouvimos no domingo, Deus, mas que nós possamos falar, Senhor, do que realmente entendemos, Senhor. Que quando nós falarmos de Ti, Jesus, nós possamos realmente, Senhor, falar daquilo que nós conhecemos, Senhor. Possamos realmente falar, Senhor, daquilo realmente que nós vivemos, Senhor. Não queremos, Senhor, somente, meu Deus, saber quem Tu foste, quem Tu era, mas nós queremos, Senhor, ser aqueles, Senhor, que realmente reclinam a cabeça sobre o Teu peito, Deus, e ouvem a batida do Teu coração, Pai. Nós queremos ser esses, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos, Senhor, falar, Senhor, e quando nós dissermos, Senhor, quem Tu és, aqueles que ouvem, Senhor, se arrepiem, meu Deus, possa queimar no seu coração, possa arder uma chama e dizer: quem é esse que essa pessoa fala? Porque quando eu escuto esse nome, alguma coisa mexe dentro de mim, alguma coisa revira dentro de mim, alguma coisa me incomoda, alguma coisa desse nome que essa pessoa está falando para mim. Não é um nome comum. Quem é essa pessoa? Quem é esse que ele chama de Jesus? Esse nós queremos ser, Pai. Esse nós queremos ser. Em nome de Jesus, Pai, nós te apresentamos a nossa vida, Deus. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Faz assim, Deus. Faz assim, Pai, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Querido, eu queria que nós terminássemos cantando esse louvor. E você sabe, ele diz assim: abriu mão da sua glória, semelhante ao homem, se esvaziou, servo tornou, e como
Filho e como Filho desceu até a morte e morte de cruz. Diga, mas o grande Deus, o nosso Pai, o que? Sobre todo o nome dos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho diga, e toda Jesus é o teu nome. Jesus é o teu nome. Jesus é o teu nome. Não há outro nome, não há outro além de ti. Não há outro igual a ti. Não haverá, Deus, não haverá, não há. Tu é aquele que era, que é e que há de vir. Nós sabemos quem tu és, Senhor. Nós sabemos quem tu és.